Ele considera que um homem que chega a ter algum contato com o mundo das ideias é um homem dotado de sabedoria. E sabedoria é mérito. Tá? Ninguém chega a captar, porque é um mistério do universo, esse plano das ideias. Ninguém chega a captar, ninguém penetra nele sem mérito. Então, o homem que chega lá é um homem que tem mais do que meramente intelecto, tem sabedoria, ou seja, tem um conhecimento prático. Nós podemos dizer que quase toda a obra de Platão tem como personagem central Sócrates. São diálogos, e esses diálogos, o personagem central em muitos deles é o Sócrates. Como se fosse uma homenagem de Platão ao seu mestre, uma vez que Sócrates não deixa absolutamente nada escrito. Sócrates não deixa nada escrito? Nada escrito. Tudo é oral Tudo é oral. Xenofonte faz um livro sobre ele, que são os ditos e feitos memoráveis de Sócrates, e Platão faz vários diálogos tendo ele como personagem principal. Então, daí a gente tem mais ou menos uma noção do que foi Sócrates. Entendi. Dele mesmo não fica absolutamente nada. E Platão vai além, ele quebra, ele vai em uma direção contrária, ou ele acrescenta e começa a ir além? Você não tem como saber exatamente nos diálogos o que era a ideia de Sócrates e o que é a ideia do Platão. Ele Provavelmente não. Provavelmente ele acrescentou às falas de Sócrates ideias suas também. Entendi. Então fica parecendo que tudo era a ideia de Sócrates. Logicamente não. Ele deve ter colocado o seu ponto de vista ali também. Sócrates é sempre a parte sensata do diálogo. É o condutor. É aquele que sempre porta a razão. É o condutor do diálogo. O mundo das ideias de Platão, então, não sabe se é uma ideia dele ou se parte de Sócrates, então. Não temos como saber o que é de Sócrates e o que é de Platão. Com certeza ele teve uma base socrática e a partir daí estabeleceu seu próprio pensamento. O que é o mundo das ideias? Como ele entendia que era a inteligência humana, a criação humana? Qual é a base do Platão? Ele acreditava que existe um plano onde todas as ideias que seriam utilizadas ao longo do tempo, do universo... Da humanidade toda. Da história toda, estariam ali. Todas as formas foram pensadas ali. Tudo já foi criado e vai ser criado, está lá. Tudo. Todas as formas estão ali. Então, num determinado momento, os homens captariam essas ideias desse plano e trariam ao mundo. Quando é um homem, falando com as minhas palavras, né? Quando é um homem que tem uma estatura suficiente para captar bem essas formas, ele cria formas no mundo perfeitas, à imagem e semelhança das que existem lá em cima. Entendi. Quando esse ser não tem uma estatura suficiente para captar bem essas ideias, ele pode captá-las distorcidas e traz então uma distorção ao mundo. Como essa distorção não cumpre bem o seu papel, ela vai começar a sofrer correções, né, que são todos os problemas que são gerados, que vão corrigindo essas formas, todo o processo de evolução, vão corrigindo essas formas distorcidas, até que elas cheguem a corresponder ao seu modelo no plano das ideias. É interessante que você vai ver dentro da filosofia hindu, eu considero como uma filosofia, algo muito parecido também. Eles falam que num determinado momento na mente, o universo se manifesta e a mente de Deus, que eles chamam de Mahat, contém todas as formas que o universo vai usar. Tá? Tudo está ali. Ou seja, não existiria propriamente uma criação original. Nós temos uma captação. Tá? Nós captamos por mérito, por altitude o suficiente para isso, ou seja, altitude de consciência. Sim. Nós captamos essas coisas e plasmamos no mundo. Então você vai ver que muitas vezes um insight de um cientista ou de um artista, como se ele tivesse pego alguma forma que estava ali aguardando ele conseguiu se ser captada. A esse mundo das ideias e traz de lá como se fosse dele, porque tem frescor de ser o primeiro a chegar naquele conceito. Isso, exato. Como se os conceitos estivessem ali esperando um ser humano que tivesse mérito, esforço, altitude de consciência suficiente para captá-los. Ou seja, poderia ter sido outra pessoa. Entendi. Né? Mas foi aquela pessoa que reuniu essas condições. E até explicaria quando a mesma ideia acontece em dois pontos distantes da Terra, né? Quando um cara na Itália e um cara no Brasil tem a mesma ideia ao mesmo tempo e falam, caramba, quem foi primeiro e tal, né? Como o avião, por exemplo, estava sendo desenvolvida a ideia do avião pelos Small Wrights, pelo Santos Dumont e tantas outras pessoas, né? Às vezes em descobertas científicas um pouco mais raras, quando uma pessoa anuncia uma descoberta, às vezes você vê que tinha vários outros pesquisando a mesma coisa em vários lugares. Tá? Mas essa seria a ideia, então, da correspondência desse mundo sutil com o mundo concreto. Tá? Mas ele não tira um pouco do valor do intelecto humano falando isso?
Não, muito pelo contrário. Ele considera que um homem que chega a ter algum contato com o mundo das ideias é um homem dotado de sabedoria. E sabedoria é mérito. Tá? Ninguém chega a captar, porque é um mistério do universo, esse plano das ideias. Ninguém chega a captar, ninguém penetra nele sem mérito. Então, o homem que chega lá é um homem que tem mais do que meramente intelecto, tem sabedoria, ou seja, tem um conhecimento prático, conhecimento vivencial que dá respostas à vida. Tá? Então, só a sabedoria permitiria um homem ter contato com o mundo das ideias, e isso é mérito. A sabedoria, o desenvolvimento da sabedoria é mérito. Mas alguém teria criado tudo isso? Ele não acredita num criador que criou tudo isso. Essas coisas estão lá porque estão. Não, ele fala de deuses, fala de Apolo, mas ele não coloca claro que a teoria das ideias seria criada por algum deus, mas ele acredita sim na existência das divindades. Em alguns momentos nos seus diálogos ele dedica algumas coisas, algumas falas a Apolo, por exemplo. Havia compreensão, não era... Nós saímos de uma época mais mística, onde os deuses eram tomados de uma maneira antropomórfica, como seres como nós, mas havia esse contato com consultados, né, para tomar decisões de guerra, de tudo, né? Uhum. E havia esse contato deles que me parece que os deuses para eles era como se fossem ideias, como se fosse uma inteligência do universo, não era uma coisa diferenciada, mas eles falam sim, eventualmente de deuses. Tipo de uma inteligência do universo, então. Isso, né? Algo desse tipo. Entendi. E a caverna do Platão vem em cima desse tipo de pensamento também ou é outra coisa? O mito da caverna é o livro 7 do Diálogo à República, né? Tá. O 7º capítulo. E esse mito, ele basicamente, você falou um pouco dele, vários prisioneiros dentro de uma caverna. Correntados, né? Presos nessa caverna, de tal maneira que até a liberdade de movimentos para olhar para trás eles não tinham. E atrás deles um muro, e por trás desse muro uma fogueira. Entre essa fogueira e esse muro passam pessoas carregando objetos e essas sombras desses objetos batem lá na parede para onde os acorrentados estão olhando. E também as vozes desses que passam, através de um efeito de eco, vai bater lá. Então, para os que estão acorrentados, aquelas sombras são reais. São elas que falam, elas são a única coisa que existe. Num determinado momento, há um mais inquieto que rompe essas correntes, vai se remexendo, rompe essas correntes, olha para trás e vê que tudo aquilo ali é um engano. Vai então, olha para a saída da caverna, vê uma luz muito mais intensa do que aquela da fogueira e procura então sair da caverna. E vai tropeçando, levantando, caindo até chegar lá, vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Coloridas, intensas, tridimensionais. A luz do sol para Platão é a ideia do bem. Vamos comentar isso já. Tá. E então, esse homem que chega lá fora e se liberta pelo seu próprio mérito, seria um filósofo, um buscador da sabedoria. Mas se além de se libertar, ele quer levar também consigo a humanidade para a luz, ele voltaria e tentaria libertar esses prisioneiros que ficaram. Aí ele se tornaria um político. Imagina você o que era o conceito de um político. É aquele que, sem nenhum interesse pessoal, porque ele mesmo já superou essa experiência e volta atrás. Ele poderia ter guardado para si e desfrutado, e ele ainda pensa nas outras pessoas. Ele diz que quando uma pessoa deseja um posto de governo, é sinal de que ela não é o político. Um político teria que fazer um sacrifício de voltar atrás para conduzir as pessoas para fora da caverna. Se deseja, porque isso é algo que está acima dele. Entendi. Então não é ele. Tá? Então, basicamente, esse mito da caverna, que se aplica a várias coisas na realidade, né? Mas no seu plano mais sutil, ele falaria a respeito do materialismo, da realidade material onde nós estamos. Se você considera a maneira como nós vivemos, o que é real para nós, são coisas palpáveis, coisas perceptíveis através dos sentidos. Mas se nós considerarmos um critério de realidade que é a permanência, o que é real é aquilo que permanece, todas essas coisas seriam sombras, que são tremendamente transitórias. A gente pega um copo como esse, ele está aqui. A probabilidade de daqui a 50 anos ele estar é quase nenhuma. Zero. 50 anos atrás, muito menos. Exato. Então ele parece estar aqui, mas ainda agora não estava, daqui a pouco não vai estar mais. Isso é o comportamento de uma sombra. Você projeta ela na parede, ela aparece, daqui a pouco desaparece, ela não tem permanência. Então as coisas do mundo material, passageiras, impermanentes, seriam como sombras. Tá? E o homem viveria acorrentado, essas correntes da ignorância, né? Sendo manipulado pelos amos da caverna, olhando sombras e tendo como realidades. Até que num determinado momento o ser humano esgota essa experiência, começa a ter uma inquietude, começa a ter dúvidas que a vida seja realmente isso.
Aí é que é interessante, porque essa dúvida não vem de um plano racional. A razão só via as sombras e considerava que as sombras eram a realidade. É como se ele tivesse uma intuição de que a vida não era só aquilo, que a vida deveria ser mais do que aquilo. E começa a ter essa inquietude existencial, que por final faz com que ele arrebente as correntes. Aí uma vez que ele arrebenta as correntes e vê que a grande luz está lá em cima, ele começa a buscar essa grande luz, que é um símbolo da sabedoria, né? O buscador da sabedoria é o filósofo. Então aquele que começa a escalar a caverna para sair. Quando chega lá fora, ele vê as coisas iluminadas pela ideia do bem. Olha que interessante. Quando eu olho as coisas dentro da caverna, eu vejo as coisas iluminadas como se fosse por uma lanterna muito fraquinha, que ilumina vela, só, ou uma vela, ilumina só um aspecto desse objeto, que é o que me interessa. Eu vejo das coisas só o que me interessa. Há uma frase de Tolstói, inclusive, que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Eu fragmento as coisas, só vejo o que me interessa. Eu olho com os olhos do meu interesse. Eu bebo água nisso daí. Isso. Ou seja, ele existe só para me servir. Por ele mesmo, não. Quando você sai da caverna, você olha as coisas iluminadas pela ideia do bem. O que significa isso? Olhar para isso considerando o que é o bem desse objeto em si, independente dele me servir ou não, pelo direito que ele tem ao bem que ele é próprio. Eu ajudo, interfiro no caminho das coisas para que elas caminhem para o seu bem próprio, sem querer nada para mim. Entende isso? Entendi. Imagine você uma situação em que a gente está economizando água. Tá. E aí tem um lema que diz: sabendo usar, não vai faltar. O que significa isso? A água não tem importância em si. Ela tem importância porque ela pode faltar para mim. Entende? A água, como um ser da natureza que merece, tem o direito de estar aqui tanto quanto nós, que tem que ter a sua capacidade de fluir, de realizar aquilo que lhe é próprio, de umedecer a terra, ela em si não tem valor para nós. Ela tem valor a partir do momento que ela me serve. Ou seja, eu não vejo as coisas como seres que merecem tanto respeito quanto eu. Vejo como algo que me serve. E eu só me interesso por aquilo que me serve. Tá? Então, ver as coisas iluminadas para a ideia do bem é querer o bem das coisas sem querer tirar nada para si. Respeitar as coisas pelo que elas são. As coisas em si mesmas. Tá? É fantástico isso. Tá aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos, professora Lúcia Helena Galvão, canal Nova Acrópole e o podcast Inteligência Limitada. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado.